Eu sou Marçal Paiva Júnior, sou médico intensivista e atualmente sou coordenador das UTIs adulto do Hospital Esperança Olinda. Trabalhar em Olinda tem alguma coisa diferente, que talvez eu não consiga explicar aí com palavras. É algo que quem vivencia esse hospital vai entender o que é que eu estou querendo dizer. É um clima diferente, talvez a maresia, o fato de estar muito perto do mar, mas isso deixa as pessoas com atitudes, com comportamentos e com sentimentos um pouco distintos, diferentes. Eu trabalho em outros hospitais lá no Recife, tá? Adoro os hospitais que eu trabalho também, mas aqui em Olinda a gente percebe que tem algo de talvez mágico ou algo a ver com a cidade em si, mas é muito bom o clima de trabalho aqui, o clima de relacionamento entre as pessoas que trabalham, e isso reflete também na prestação de serviço, reflete na assistência que a gente presta. A gente percebe que o relacionamento com as famílias e com os pacientes também é diferente, também é diferenciado. Trabalhar em Olinda tem disso, não sei explicar direito o quê, mas que tem um quê diferente tem. Tudo que a gente viveu, que a gente vivenciou na pandemia, que ainda reflete hoje, faz com que a gente perceba que nunca mais vai ser o mesmo. Eu acho que todos nós que passamos por isso, de alguma forma ou de outra, seja por uma perda de um ente querido, seja por ter vivido a doença, seja por ter trabalhado na doença, seja por ter perdido o trabalho na doença, quem trabalha em outra situação. Mas de alguma forma a gente não vai ser igual a antes do que a gente entrou. E é aquilo que eu tinha comentado. Eu entrei aqui em novembro de 2019, 2 meses antes de estourar tudo no mundo. E o que aconteceu disso tudo durante esse período todo para cá é que o mundo girou rápido demais. A gente vinha num ritmo, numa rotina de previsibilidade. A gente sabia que estava trabalhando, não, eu vou fazer MBA de gestão para daqui a tanto tempo trabalhar com gestão, eu vou fazer residência de tal especialidade médica para estar trabalhando com isso. Quem imaginava que isso tudo ia ser surpreendido por uma pandemia? Então, isso realmente fez toda a diferença. E na função que eu desempenho, que é a função de coordenador da UTI, isso refletiu muito fortemente, porque era cobrança mesmo, assim, de não deixar as pessoas morrerem, das pessoas precisarem encontrar uma assistência adequada, das famílias também terem acesso às informações. E, ao mesmo tempo, a gente não sabia muito como dar esse retorno, essa resposta. Isso só foi acontecer mesmo, assim, da gente ter noção maior no final do primeiro ano da pandemia, que a gente já tinha passado pela onda grande, a primeira onda, e aí a gente já tinha mais ou menos entendido o comportamento e a gente foi aprendendo mais ou menos como lidar com a doença. E isso tudo fez com que a gente tivesse que repensar muita coisa. Então, desde a organização estrutural, estrutura física mesmo, que agora tinha que ter, enfim, uma pia dentro da UTI, tinha que ter dentro do quarto do paciente na UTI, tinha que ter um isolamento que mantivesse, sei lá, um distanciamento para quem fosse entregar a comida desse paciente na UTI. Ela não podia entrar porque ela estaria se expondo também. A gente teve que vivenciar como que alguém que vai coletar o sangue desse paciente na UTI, que a gente precisa da coleta de sangue. Será que o uso daquelas máscaras é suficiente? Aí várias situações que a imprensa mostrou, que o mundo viveu, a gente também vivenciou aqui em Olinda. Foi realmente muito desafiador. Agora, como eu disse, de muito aprendizado. A gente aprendeu demais porque teve que se reinventar, a gente aprendeu a pensar fora da caixa, a fazer diferente. A gente aprendeu que não dá para se entregar numa situação de estresse ou numa dificuldade. A gente precisa ir além, porque tem um propósito. A gente tem um propósito de querer fazer o melhor, de querer fazer o bem pelo seu doente, pela equipe também. Gerenciar uma equipe é muito difícil. A gente tem que gerenciar sentimentos, emoções, famílias que estão por trás daquele profissional, pessoas que vinham trabalhar tendo perdido alguém da família, ou pessoas que tinham medo de vir trabalhar e de levar a doença para casa. Então, isso foi um período muito marcante, muito forte da vivência aqui em Olinda. Mas, como eu disse, Olinda tinha alguma coisa diferente e continua tendo, porque a gente conseguiu passar por essa onda. E aí tem uma imagem que eu gosto muito, que a fisioterapeuta que trabalha comigo aqui, a chefe da fisioterapia, Ana Amélia, ela disse uma vez para mim que a gente estava
assistindo, a gente está na beira da praia aqui, a gente estava assistindo um tsunami chegar, certo? Literalmente vendo aquela onda chegar e tendo que surfar nela. A gente teve que surfar nessa onda da melhor maneira possível, sem se machucar, sem machucar ninguém e tentando sobreviver. E foi isso que aconteceu. Eu acho que a gente saiu mais forte. Se tem uma coisa que a gente saiu depois disso tudo, foi mais forte. Então, de medicina intensiva, eu estou fazendo 15 anos esse ano, tá certo? Que eu terminei a residência de medicina intensiva. Já tinha me formado uns anos antes, fiz clínica médica e aí na terapia intensiva eu atuo há mais ou menos 15 anos. E aí nesses 15 anos a vivência foi muito forte lá no Recife, nos hospitais de Recife, e já tinha, assim, tido alguma experiência de gestão, de coordenação em UTI, mas aí esse convite para a Olinda foi que fez desenvolver também esse outro lado, que é o lado da gestão. O lado da medicina intensiva já estava bem consolidado, podemos dizer assim, mas a gente precisava desenvolver também esse outro lado. Então eu acho que foi um dos motivos do aceite do convite, foi porque ia me tirar de uma zona de conforto, que eu já estava bem ali na medicina, já estou tão bem aqui na medicina intensiva, mas eu acho que a gestão tem um encanto e tem uma coisa a mais que a gente quer procurar fazer e que eu resolvi seguir essa linha também. Então, em relação à gestão, eu acho que nos últimos anos tem havido uma evolução realmente no olhar que a gente precisa ter do paciente. E aí, na UTI, trazendo isso para a minha área, que é a área de terapia intensiva, a gente percebe que hoje em dia a gestão está muito centrada no paciente. É uma coisa que mudou. A gente olha para trás, a gente vê que há alguns anos, não tantos anos atrás, a gente vê que a medicina era muito centrada no médico, tá? Era muito centrada, o médico como centro de uma equipe, a equipe que girava ao redor tentando cuidar ou fazendo o melhor para cuidar de um paciente. E isso tudo era o que movia a assistência à saúde. Hoje em dia, isso já é um conceito bem sedimentado lá fora e aqui no Brasil também, nos últimos anos, é o cuidado centrado no paciente. E estendendo um pouquinho mais, isso é mais novo ainda, no paciente e na família. É por isso que a gente o tempo todo está falando de cuidar de família e cuidar do paciente, porque não adianta você diagnosticar bem, você ter os melhores recursos tecnológicos, você fazer as melhores cirurgias, se você não tiver todo o cuidado, o foco desse seu cuidado tem que ser o paciente. Então, hoje em dia há uma preocupação muito grande em que isso seja estabelecido desde a gestão. Então, como é que eu vou construir uma UTI com o foco centrado no paciente e na família? O que é melhor para o paciente na UTI? É só o fato dele estar, sei lá, entubado, estar no respirador, isso tudo bem, ele precisa, se ele realmente estiver precisando. Mas e a presença da família junto dele, por exemplo? Anos atrás a gente não tinha isso como uma realidade, mas hoje em dia já é. Inclusive aqui no Esperança Olinda a gente tem a UTI que o paciente fica com sua família dentro da UTI. Então isso anos atrás não era permitido. A gente tinha as visitas que iam chegar lá para, enfim, ver se uma vez por dia, 2 no máximo, se o paciente estava bem. Era isso que acontecia, mas hoje em dia a família passa o dia, dorme na UTI. Tá? Então isso é uma evolução de cuidado e a gestão evoluiu dessa forma. Para que eu consiga acolher uma família, eu tenho que acolher com estrutura, eu tenho que ter dimensionamento de equipe, de pessoal, tem toda uma logística por trás que a gente precisou se adaptar. A própria equipe percebeu da importância disso e talvez num primeiro momento que pudesse incomodar, poxa, a família dentro, talvez seja uma coisa que possa incomodar porque a família vai ficar demandando, perguntando, mas a própria equipe já percebe o contrário, já percebe que com a família dentro o paciente se sente melhor, se sente mais seguro e ele consegue prestar uma melhor assistência para o paciente. Hoje em dia a gente tem aqui no Esperança Olinda a possibilidade de fazer toda a assistência de alta complexidade que um paciente precise. Desde neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgias de grande porte, trato digestivo, oncológica, oncologia, quimioterapia. Então, é um hospital que tem tudo o que a gente precisa. A gente tem uma emergência 24 horas aberta, que tem especialistas na emergência para qualquer pessoa que porventura precise, que passe mal em sua casa, que mora aqui na região de Olinda ou da região metropolitana norte, pode ser atendido aqui com igual
com exatamente igual cuidado do que de assistência que é prestada em outros locais daqui. Então isso me deixa muito tranquilo em trabalhar aqui. O fato de ter toda essa estrutura, de ter toda essa equipe multidisciplinar montada, de ter o parque tecnológico que a gente tem recursos de imagem, de ressonância, de tomografia, de endoscopia, broncoscopia, enfim, o que a gente precisa dentro da minha área de UTI, a gente encontra disponível aqui em Olinda, e isso me dá muita tranquilidade de trabalho e de gerência mesmo, de gestão, porque eu sei que eu posso prestar uma assistência de qualidade aqui, eu sei que a equipe que está aqui pode levar o doente grave, o doente crítico, junto comigo. Então isso me deixa muito tranquilo no sentido de trabalhar aqui no Hospital Esperança Olinda. E a gente tem outra particularidade. Hoje em dia cresceu também, eu acho que de um ano e meio para cá, a gente tem fortalecido a linha de cuidado do idoso. Então, assim, a UTI do idoso, que é uma conquista também nossa, é uma UTI especializada no paciente mais idoso, e a gente consegue, dessa forma, prestar tudo de particularidade que o idoso precisa. Desde, por exemplo, é um paciente que requer um cuidado maior com a deglutição, com a alimentação, porque engasga. A gente requer um cuidado maior de fisioterapia para ele não perder tanta parte motora, a parte da força. A gente consegue fazer isso. A gente tem hoje essa UTI do idoso bem estruturada, com resultados excelentes, e a gente tem desenvolvido isso como uma linha de cuidado mesmo, importante para o nosso hospital e para a população que a gente recebe. A gente, majoritariamente, quem procura a nossa UTI são pacientes acima de 65 anos. Quando a gente vai para as estatísticas, é o público-alvo principal da gente. E aí a gente conseguir fazer uma UTI direcionada para esse público, uma UTI que a gente possa prestar o melhor serviço, a melhor assistência para o idoso, é algo muito interessante de se fazer enquanto gestor. Eu acho que o principal conselho para quem está começando agora é que façam sempre o seu melhor. Que a pessoa saia de casa todo dia com o propósito de fazer o seu melhor. Pode ser que não consiga. Infelizmente, fazer o melhor depende de outras variáveis aí e às vezes a gente não consegue. Mas você sair com essa vontade, você ter essa intenção, as coisas conspiram para dar certo. Então, você fazendo o seu melhor, você procurando fazer o seu melhor, o seu resultado, enfim, de carreira vai vir bem sucedido, o seu resultado financeiro vai chegar em algum momento, se é isso que importa. O seu resultado de satisfação pessoal vai chegar. Então, quando a gente consegue ter a consciência tranquila de botar a cabeça no travesseiro e dizer assim, poxa, meu dia hoje foi pesado, mas eu fiz o meu melhor. Meu dia hoje eu não consegui salvar aquele doente, que você sabe que a gente que trabalha na área do TI, nem sempre a gente salva, né? Infelizmente, a gente perde alguns pacientes também. Mas mesmo quando isso acontecer, a gente vai ter a consciência tranquila lá no final do dia, de poxa, seu fulano faleceu, mas a gente fez o possível e o impossível por ele, a gente fez o nosso melhor. E isso dá uma tranquilidade, dá um gás para no outro dia você acordar e voltar e fazer o melhor novamente por outra pessoa.